pergunta pelo live tip aqui, ó. Tá? Leonardo, essa doutrina... primeiro lugar, desculpa aí, pessoal. Camila mandou R$10. Obrigado, Camila. Essa doutrina da semente da serpente é encontrada em qual texto? Aonde que encontra esses textos, essas... Primeiro assim, vamos definir, né? Quem quiser estudar, onde que encontra isso? Como é que encontra isso? Então, olha só. Primeiro assim, isso não é uma doutrina, né? É a mesma coisa que você falar assim, ó. Aonde você encontra essa doutrina que Jesus é o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach? Na Bíblia inteira, né? Você não precisa de um texto específico. Tem vários, aí poderia citar qual o versículo que eu citaria que Yahushua é o nosso Salvador? A Bíblia inteira, do começo ao fim fala isso, né? Então, a semente da serpente é a mesma coisa. O trecho inteiro ali que eu falei sobre quando Adão e Eva conheceram a árvore do fruto do bem e do mal. Olha só, o que é o verbo conhecer? Você sabe o que significa o verbo conhecer na Bíblia, ô Leandro? Conhecer, não é? Conhecimento, não é? Não, tem não. Um conhecer, mas tem um outro código. Existem palavras que são códigos. Igual, por exemplo, as pessoas ficam falando assim, a gente caiu aqui na Terra, a gente caiu aqui na Terra. Não, a gente nasceu aqui na Terra. Quem cai aqui na Terra foi Satanás, que Jesus disse, eu vi cair como um raio, e a sua descendência cai aqui na Terra. Nós nascemos. Outro código, quando a Bíblia diz, fulano era caçador, como Nimrod era um caçador, né? Se eu não me engano, Esaú também era um caçador. Então, o código para caçador arremete a aquela pessoa que caça por prazer, vê o animal sofrendo e se satisfaz com esse sofrimento. Então, é um código de mostrar que a pessoa era muito má, um caçador. Não que ele não pudesse caçar, entendeu? Mas era um código para mostrar pessoas muito más. E a mesma coisa em questão de conhecer. Na Bíblia, você vai lembrar agora, Leandro, por que eu estou falando isso? Não diz assim, olha, que o filho não deve conhecer a nudez do pai? Sim. Você não lembra disso? Não, o que é conhecer? Não enxergar, né? Não é só enxergar. Não deve enxergar também, mas vai além. Não deve se deitar com o que é a nudez do pai. Muitos versículos ali está citando a nudez do pai é a mãe. Então quer dizer, quando vai citar para o filho não se deitar com a mãe, não fazer sexo com a mãe, fala para não conhecer a nudez do pai. E aí eu vou falar sobre Noé e vou explicar mais sobre isso. E aí eu vou citar mais um texto para a moça aí que perguntou, esqueci o nome dela, estudar Camila. sobre essa Camila. Então, Camila, eu vou citar isso daí, mas assim, conhecer é um código para quem está fazendo sexo. Então, o que acontece? Quando Eva foi lá conhecer a árvore do fruto do bem e do mal, é um código foi se deitar com Satanás, entendeu? E aí, por isso que ela se deitou com Satanás primeiro e nasceu Caim primeiro. E aí, eu estava falando sobre Noé, né? E aí, na Bíblia diz que o filho de Noé conheceu a nudez do pai. E aí, o que ele fez? Muita gente acha que ele viu o pai nu. Ele não viu o pai nu. Ele conheceu a nudez do pai. Ele se deitou com uma mãe, que era uma semente da serpente. E aí nasceu um filho, e as pessoas acreditam que Noé, olha só, se você não entende a ideia da semente da serpente, você acha que Noé é muito mal, né? Porque ele fala assim, o filho dele teve uma relação com a própria mãe. Aí o que ele faz? Ele vai abominar o filho, vai bater no filho, vai mandar a maldição pro filho? Não. Ele vai mandar a maldição para quem está nascendo. O que tem a ver quem está nascendo com isso? Né? Por quê? Na verdade, aquela maldição é um código para mostrar, olha, vai nascer uma semente da serpente. E semente da serpente é amaldiçoada. Por quê? Porque a semente da serpente é contra Deus. Então, é um código que está ali. Então, mais um versículo que você pode ler ali, mas que na Bíblia inteira você vai ver que bate com essa ideia da semente da serpente. E
do trecho de Noé ali, você pode ir pegando os detalhes ali que você vai percebendo essas ideias da semente da serpente. Eu vou citar mais um exemplo aqui, que não está na Bíblia, tá? Que é uma música. Você lembra a música do Armandinho, que diz assim, semente, 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 por favor, diga a verdade, de que árvore você nasceu. Lembra dessa música? Não lembra? Eu não lembro. E pior que Armandinho, acho que é daqui do Rio Grande do Sul ainda, né? Por isso que eu gosto de você, Leandro. Você nem lembra dessas porcarias. É ótimo isso. Mas, infelizmente, eu lembro. E aí, o que acontece? Vamos lá. Semente, semente, semente. Por favor, fale a verdade. Primeiro, semente fala? Semente não fala. E aí, já tem mais na música. Fale a verdade. Como assim? A semente está falando mentira? Uai, semente, você está falando mentira? Você fala que você é da... É da... é ser humano? Mas que história é essa? Por favor, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Então eu vou responder de que árvore você nasceu. A árvore que você nasceu, não, as pessoas que estão me ouvindo, né? No caso, a semente da serpente, vieram do conhecimento do fruto da árvore do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? Porque quando eu expliquei na live passada, quando Deus criava alguma coisa, ele sempre falava, olha, viu, na Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Viu Yahweh que era bom, viu Yahweh que era bom. Aí veio Satanás e trouxe a ideia do conhecimento do bem e do mal, que é representado por Sofia e por Satanás. Que a Sofia traz o conhecimento do bem e Satanás traz o conhecimento do mal. Por isso que tem lá na maçonaria o xadrez, né, o preto e branco, o yin e yang. Ah, você sabe o que é o yin e yang, ô Leandro? Não, Não não tenho nem sabe? ideia. Uma coisa que eu lembrei. O desenho, eu lembrei agora do desenho animado do. Como é que é o nome do desenho animado? Do videogame. Como é o nome daquele videogame do. Aquele mais antigo que o ator principal lá do videogame, ele tem um filho que é um jacaré? Nintendo? Nintendo. Atari? Não, Nintendo. Odyssey? Mario Bros. Mario Bros. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer de falar do Mario Bros. O Yin Yang, o Yin Yang é a semente de Caim e Abel. É a semente da serpente versus a semente dos seres humanos. Olha só, se a pessoa não entender a semente da serpente, ela não consegue entender sobre saúde. Porque a grande maioria das pessoas, quando eu falo sobre saúde, as pessoas falam assim, mas a indústria farmacêutica, ela quer meu dinheiro e tal. Não, ela não quer seu dinheiro. Eu falei isso na live passada. Ela não quer seu dinheiro. O dono das indústrias farmacêuticas, do petróleo, uma vez eu falei com meu irmão assim, olha, esse negócio de petróleo uma hora vai acabar. Vai ser, como é que se diz? Vai ser, Energia vai ser tudo renovável? carro elétrico. Vai ser carro elétrico, essas porcaria. Aí ele falou assim, não, a indústria do petróleo não vai deixar. Mas como assim a indústria do petróleo não vai deixar? Você acha que a indústria do petróleo, a indústria farmacêutica, a indústria do carro elétrico, a indústria... Gente, é tudo dos mesmos grupos de pessoas. São todos eles da semente da serpente. Então, se você não entender, você não consegue entender sobre saúde. Porque você vai achar que a indústria farmacêutica está atrás do seu dinheiro. Ele não está atrás do seu dinheiro. O seu dinheiro ele já tem. Os governantes desse mundo, eles já têm o seu dinheiro. Eles deixam uma migalha para você. Então, eles roubam seu suor, sua energia, seu dinheiro, através de impostos, através de mercadorias caras, através de várias facetas para poder roubar sua energia. E qual a principal forma de roubar sua energia? Quando você peca. E aí, o que tem a ver com o que eu estou falando? A indústria farmacêutica, ela é formada os donos são a semente da serpente que travam essa luta para você não voltar para casa. Então, qual é o principal objetivo deles? Se eles já têm o seu dinheiro, o principal objetivo deles é fazer com que você não volte para casa. Como não fazer você não voltar para casa? Primeiro, machucando o seu DNA, convencendo que a única forma de você cuidar da sua saúde é tomando coisas à base de petróleo. Por exemplo, os remédios. Os remédios são feitos à base de petróleo. As pessoas acham, não, remédio é feito de plantinha e tal, não sei o quê. Se é feito de planta, é que você não pega a planta, não faz um chá e não tem um resultado. Que você vai conseguir tomar uma quantidade muito maior. Não, ali é concentrado, não sei o quê e tal.
Não, é petróleo. Pode ter alguma coisa de planta ali? Pode, mas ali é basicamente material sintético. Tem plantas psicotrópicas e venenos de cobra, de sapo, de aranha, de lagarto, enfim. As piores coisas que você pode, de pele de sapo, as piores coisas que você tem no mundo, eles colocam nos remédios. E a pessoa precisa entender da semente da serpente para saber disso daí, que a indústria farmacêutica não está atrás do seu dinheiro. O seu dinheiro já tem, e lógico, acaba pegando o seu dinheiro também, através de um monte de tratamentos. Não, na verdade não é tratamento, a pessoa faz tratamento pro resto da vida, é porque não é tratamento, né? Então, a pessoa fica ali procurando coisas específicas para as doenças dela, sendo enganada pela farmaqueia, por isso que o nome farmácia, a pessoa vai na farmácia, e na Bíblia, farmaqueia é magia, e eles colocam no nome, ó, farmácia, ou um nome mais adequado também, drogaria. A pessoa vai procurar droga, né, numa drogaria, achando que Deus é mal, porque se você depende de droga, ó, eu dependo de uma droga, eu vou pecar para poder me curar. Não faz muito sentido isso, né? Esse aí é na cara, né, meu? Essa... Chegou mais uma pergunta aqui, ó. Mandaram no Leandro Moraes. Foi o Trem Bala que mandou. Obrigado. Espera só um pouquinho. Antes de você fazer essa pergunta, deixa eu só terminar de responder da Camila. Então, o que acontece, Camila? É igual a questão seguinte, eu vou fazer uma pergunta que o Leandro, o Leandro sabe responder. Leandro? Ai, meu Deus. Não, essa você sabe. Precisa de ter algum versículo específico para a pessoa saber que a Terra é plana? Ou a Bíblia inteira bate com essa ideia da Terra plana? Não, eu acho que não. Só precisa a pessoa pensar um pouco só. Eu posso me arrumar incomodação aqui para mim agora. Deixa eu me colocar grande aqui. Deixa eu me colocar grande. Nós estamos com 500 pessoas ao vivo aqui. Eu vou fazer uma. Eu vou me botar numa confusão aqui. Basta a pessoa pensar um pouco. Se ela olhar para o céu, se ela olhar para as coisas e entender ali, pô, isso aqui não está girando. Viajar de avião, olhar lá de cima, chegar na praia, olhar tudo plano. Só acreditar nos próprios olhos. Acreditar nos próprios olhos. Quando tem uma época do ano que parece que a lua o sol tá em cima de ti, a lua tá em cima de ti, tu começar a olhar as coisas como elas são, já basta. Entendeu? E você percebeu, Leandro, que a Lua tem ficado num modelo diferente? Não, faz um tempo que eu não olho para a Lua. Eu tô na cidade, né? A já minha cidade. Acho que tem um ano ou mais que ela tá num modelo diferente. Acho que você não percebeu, senão você saberia o que eu tô falando. Mais ela alaranjada, né? Não. O formato. Quando ela tá. Quando ela não tá cheia, que ela tá na minguante ou na crescente, ela fica geralmente em forma de um C. Não é verdade? Na forma de um C. E ela tá ficando na forma de um U. Um C virado, sabe como? Presta atenção que volta e meia ela tá assim, é uma coisa inédita pra gente. Você não... Eu, quando era pequeno, não via isso. De mais ou menos um ano pra cá, um pouco mais, eu comecei a perceber isso daí, né? Mas, assim, em relação a Camila, só para finalizar aqui, então, Camila, é a Bíblia inteira, não precisa de um versículo específico, né? Mas se você quiser mais um, quando a Bíblia diz lá, ó, através de códigos, sejas quente ou sejas frio, mas se fores mornos, inclua uma palavra novamente, o vomitá-lo-eis. Ali está falando, olha, sejas quente como Deus e os anjos de Deus, ou seja, frio como Satanás e a descendência de Satanás, como a semente da serpente. Mas se forem neutros novamente, vomitá-lo-eis, que é outro versículo, vou falar. Você chega para o pastor e para o padre e pergunta assim, quem é o joio e quem é o trigo? Aí eles vão dizer o quê? O joio é aquele que está pecando, o trigo não é aquele que não está pecando. Só que nas igrejas prega que no frigir dos ovos vai todo mundo para o céu porque Deus é bom e que não tem inferno, né? Que é mentira da Bíblia o inferno. Então o que acontece? O que é joio e o que é o trigo? Por que na Bíblia diz, Pai, quer que retire o joio? Não, porque se arrancares o joio,
o trigo sairá junto. E por que está falando isso? Porque, olha, é uma referência ao nascimento de Caim e Abel. Porque se arrancares Caim, Abel vai sair junto. É um código que está na Bíblia. Mais um. Você lê a Bíblia inteira, vai estar. É só você ler pensando assim, ó, será que isso é verdade? Aí você vai ver que tudo vai se encaixando. E para finalizar, eu falei do Mario Bros, né? Por que que no filme Mario Bros, o Mario Bros ele tem um filho com a esposa dele, né, no desenho animado lá, no videogame, e nasce um jacaré. Você sabe o que que nasce um jacaré, Leandro? Não sei, nunca joguei esse Mario Bros. Mas você nunca ouviu falar que ele teve um filho? Teve um filho que é um jacaré. É porque o jacaré representa os reptilianos, representa a semente da serpente, que teve um filho com a esposa de Mario Bros, se representa Eva. Então teve um filho com Eva e nasce um jacaré. Por que vocês acham que tem aquele filme, como é que é o nome? A Bela e a Fera. Quem você acha que é a Bela e a Fera? A Bela é Eva e a fera, para qual ela se apaixona, é Satanás. Por isso que tem esse filme, entendeu? Mas vamos lá, a pergunta aí a próxima pergunta. Acho que não é uma pergunta, é um comentário. É o Trem Bala mandou 1000 sats, obrigado, Trem Bala. Agora, com a sua explicação, eu entendi por que Noé tinha essa fama de ruim. Isso que ele falou. E tem mais uma pergunta aqui no teu live tip. Pessoal, quem quiser mandar pergunta pro Leonardo, tá? Pode mandar no live tip dele, que a gente começou a adotar aqui nas nossas lives, o live tip dele para receber as perguntas, tá? Vamos voltar com a promoção hoje de novo, então, Relâmpago, Leandro? Tive a ideia agora. Tem Quem mandar pergunta hoje... 516 pessoas aqui online agora. No X, promoção Relâmpago. Quem fizer pergunta aí no live tip, depois entre em contato comigo no Instagram, que vai poder fazer parte da minha comunidade fechada durante 1 ano, pagando o valor que quiser por mês. Tá aí. Pode mandar pergunta. E quem mandar pergunta depois da live, a gente responde na próxima, da semana que vem. Tá? Porque funciona o live tipo, muita gente não sabe. O live tipo funciona mesmo com a live não estando aberta, né, Leandro? Exatamente. Qualquer hora, qualquer momento. Quem estiver assistindo depois e quiser mandar um live tipo pro Leonardo, ele vai ver lá e aí acredito que ele vai fazer. Ele faça um vídeo e poste no Instagram dele para responder. E se ele não conseguir editar, ele manda para mim o vídeo e eu peço para a menina editar e aí coloca com a pergunta lá. Tá? O Instagram do Leonardo é Leo Adestramento. Um é o do adestramento e o outro é Natissar Saúde Natural. Mas a pergunta aqui, Leonardo, é do Bruno, tá? Ele mandou R$10. Obrigado, Bruno. Como podemos identificar o joio hoje em dia? É uma questão espiritual, de comportamento ou só literal? Então, olha só. Geralmente, a semente da serpente, ela vai ter o apoio das trevas. Então, tem uma tendência muito grande a ter fama, dinheiro e poder. É uma das formas mais fáceis de você identificar. Então, você pega esses conglomerados de empresas, pessoas que são donas, por exemplo, que mandam no mundo, chega e fala assim, ó, não, agora a gente vai tapar o sol. Mas como assim o cara vai tapar o sol porque a gente decidiu, porque o sol está muito forte, Deus é mau, a gente vai tapar o sol, a pessoa nasce, então, ó, a pessoa nasce, o cara mexe lá, Bill Gates mexe com um negócio de computador, teoricamente. Aí ele chega e fala assim, não, agora a gente tem que fazer uma vacina, porque Deus é mau, ele cria os bebês já com defeito de fabricação, então eles vão nascer muito mal, muito fraquinhos e tal, e vão morrer, então a gente vai consertar o que Deus fez de errado e a gente já vai dar vacina. Mas o que ele tem a ver com o que a gente vai fazer com o nosso filho? Por que ele tem tanto poder assim? Porque essas pessoas, elas não são humanas, porque o mundo jaz no maligno. E as pessoas não consideram isso como literal.
o mundo jaz no maligno. A pessoa pensa que é porque tem muita maldade por aí. Não, é porque Jesus não é o rei deste mundo. Ele é rei do mundo vindouro, do que está por vir. Então, o rei de agora, que está aqui é Satanás. Se você quer a ajuda de Deus, aí você vai estar em santidade, você vai procurar descansar na sombra do Altíssimo, você vai ter a ajuda dele. Mas se você se entregar às coisas desse mundo, amar as coisas desse mundo, você vai estar à sorte de Satanás, porque é ele que governa aqui, e através desses conglomerados, da semente da serpente, das pessoas que têm mais poder no mundo. Eu, particularmente, eu não acho que semente da serpente é somente quem tem poder, dinheiro e fama. Eu não acho que são 100%, porque eu não acho que eles se ajudam 100%. Por quê? Porque, por exemplo, os gigantes, lá no passado, eles começaram a se procriar, né, a nascerem muitos gigantes, e eles começaram até a comer uns aos outros, depois de comer os seres humanos, depois de comer os animais, criar animais híbridos maiores para eles poderem comer, chegaram um momento que eles começaram a comer entre si. Então, eles não têm essa amizade entre eles, assim, 100%, sabe? Estamos aqui, estamos fechados. Então, existe algumas brigas entre eles, mas é aquele negócio. É uma briga entre eles, assim, ó. São como se fossem cachorros lutando pelo mesmo osso, mas que não morde a mão do dono que segura o osso. Então, eles têm os limites, mas eles brigam entre si também. Assim como os políticos ficam fingindo que estão brigando aí, tem alguma coisinha também de verdade no meio, mas no frigir dos ovos, todos eles obedecem a Satanás, mesmo brigando entre si. Então, é difícil falar assim, ó, fulano é semente da serpente, ou fulano. Tem uns que são óbvios, como que eu citei, de pessoas que têm muito poder, que chega e fala, ó, a partir de agora, no mundo inteiro vai ter o cara lá da ONU lá, no mundo inteiro vai ter isso daqui agora, não esquece o seu presidente. É a gente que vai mandar. Isso aí fica muito óbvio. Agora, no meio da população, é muito difícil de você definir isso daí, porque eles estão cada vez mais parecidos com os seres humanos. Mas eu, particularmente, desconfio muito quando você tem um psicopata. E eu fico, vamos dizer, de cabreiro em relação a isso, porque o psicopata ele não tem um mínimo de sentimento, nem mesmo pelo filho, né? Você vê, no Rio Grande do Sul teve uma mulher que ela ficou falando, cadê meu filho? Meu filho sumiu, 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 sumiu. E aí, foi até na época da fraudemia, e aí ela começou a arrumar um cafofo, né, uma briga toda com os policiais e tal. Aí eles começaram a pesquisar, acharam um menino que foi enterrado no próprio quintal de casa, vivo, foi enterrado vivo. Então, como é que você imagina que um ser humano tem a capacidade de fazer isso? Para mim, é uma questão pessoal minha, eu acredito muito nessa hipótese, quando tem uma pessoa extremamente má, sem sentimento nenhum, nem com o próximo, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o filho, com ninguém, nem com o animal, e aí eu desconfio muito, mas não dá para afirmar assim, né, com exatidão.